Lá, né? Vou chamar todo mundo. Bom, é um moderador imoderado. Então espere imoderações no meio da moderação. É um enorme prazer estar aqui, pelo momento histórico, evidentemente, pelos BRICS no Brasil. Há uma expectativa gigantesca no sul global inteiro, inclusive no norte global, um pouco de desespero do norte global pelo que vai ser decidido e discutido aqui. E, evidentemente, 10 anos da Sputnik. Eu sou colunista da Sputnik International em Moscou. É bom ficar claro isso. Eu faço 2 colunas por mês para a Sputnik, de onde eu estiver no planeta. E, pessoalmente, tenho... eu estava conversando com o Glenn agora, que é um carioca honorário. E eu sou paulista, mas eu cresci no Rio também. Eu estudava em São Paulo e me divertia aqui, durante a minha adolescência inteira. Então, um semi-carioca honorário também. Então, tem um fator emocional de voltar ao Rio para mim, que é sempre muito, muito forte. Especialmente agora. Eu vim de São Petersburgo, Moscou, Istambul, Paris, Rio. Normal. E na volta a mesma coisa. Bom, muito importante, os nossos convidados. A gente tem um painel espetacular hoje. Eu acho que em sintonia com o momento histórico. Bom, Glenn Greenwald, vocês sabem quem é, não preciso introduzir. Cofundador do Intercept, tem o show System Update, é um dos grandes jornalistas americanos com alcance global. Muito, muito importante. Elia Jabbour, por quem eu tenho uma admiração extrema. Eu fui obrigado, por razões profissionais, a ler todos aqueles babacas de Washington posando de experts da China. O Elias escreve 2 parágrafos e destrói todos esses caras. É um dos grandes especialistas de China do sul global e do planeta inteiro. E Paulo Nogueira Batista, nossa. Uma pequena historinha. Eu estava no Fórum de São Petersburgo e estava tendo um painel sobre o futuro do sistema de relações internacionais, financeiro e do sistema de relações internacionais. Paulo entrou online. Tinha uma mesa forte. Tinha uma vice-presidente do VTB, o segundo banco russo, por exemplo. Paulo, em 10 minutos, arrasou completamente. Ele foi a estrela desse painel, um dos mais importantes do fórum, apenas 2 semanas atrás. Então, esse é o nosso grupo. E online, de Moscou, o professor Alexander Dugin, que é difícil catalogá-lo com 2 ou 3 definições. Basicamente, um grande filósofo, com conhecimento da filosofia ocidental e da história da filosofia russa, um eurasianista, que é uma definição extremamente complicada, porque ele não é o eurasianista clássico do início do século XX, ele vai além. E um analista político extremamente agudo também. Bom, a gente vai discutir BRICS e além dos BRICS. Considerando o nosso painel e a qualidade do nosso painel, a gente vai ir muito além, e eles têm liberdade absoluta de ser extremamente críticos com a história pregressa dos BRICS, a atual, a futura e a leitura da conjuntura internacional, que é a mais incandescente, como diria o Eric Hobsbawm, do jovem século XXI. A gente está no meio da incandescência absoluta. E nós esperamos que a mesa dos BRICS, nesse fim de semana, vá discutir os assuntos fundamentais que são a guerra do Império do Caos contra os BRICS, centralizada no ataque ao Irã. Eu duvido que eles vão entrar muito fundo nessa história, a gente espera, pelo menos. Né? Bom, essa é uma pequena introdução. Chamo os meus colegas para o palco e a primeira entrada vai ser do Alexander Dugin, direto de Moscou. Dugin vai falar em inglês. Não, ele vai falar em português, exatamente. Depois nós vamos abrir para perguntas, não só do nosso painel, mas para vocês do público também. E aí ele vai responder em inglês e vai ter tradução simultânea. Tá? Por favor. Painel. Bom dia. Bom dia. Momento.
Caros participantes da conferência BRICS como promessa de soberania econômica, mediática e conceitual para o sul global. Saúdo todos vocês, meu caro Escobar, todos os demais. O BRICS representa a união da maioria global, da grande humanidade. E, atualmente, a principal organização que simboliza a multipolaridade. Às vezes, chamamos isso de Sul Global, mas a Rússia, com suas vastas zonas árticas e subárticas, claramente não é o Sul Global, o Sul. No entanto, na construção de um mundo multipolar, a Rússia desempenha um quatro grandes civilizações: a chinesa, a russa, a indiana e a latino-americana, representada justamente pelo Brasil. Talvez hoje o país mais importante da América Latina, onde ocorre a atual cúpula do BRICS. Posteriormente, a África do Sul se juntou, trazendo a presença de mais uma civilização africana e, mais tarde, países da civilização islâmica, tanto sunitas como o Irã, quanto sunitas. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito. A África reforçou sua presença com Etiópia. Mas as solicitações para ingressar no BRICS continuam chegando e a organização cresce de forma constante. Quem falta no BRICS para representar toda a humanidade é, essencialmente, substituir em novas condições multipolares a obsoleta e ineficaz Organização das Nações Unidas, que está paralisada. Apenas os países do Ocidente coletivo. Por quê? Porque eles ainda se recusam a reconhecer a ordem mundial multipolar e insistem na unipolaridade e em sua hegemonia. Eles desejam formalizar isso em uma organização internacional alternativa, a Liga das Democracias, ou seja, o próprio Ocidente e seus vassalos submissos. Assim, no futuro, surgem dois projetos alternativos de organização internacional que refletiriam a nova ordem mundial. O BRICS é o reflexo da multipolaridade. A Liga das Democracias é uma tentativa desesperada de preservar um mundo unipolar, centrado no Ocidente. No entanto, a unipolaridade não é futuro, mas o passado. Foi apenas um momento. Nas palavras do especialista americano Krauthammer, que durou desde o colapso da União Soviética em 1991 até os dias atuais. Hoje, esse momento claramente chegou ao fim. O principal conteúdo da atual paisagem mundial é a transição da unipolaridade que dominou até recentemente para a multipolaridade. O mundo unipolar está em declínio, enquanto o mundo multipolar está surgindo como o Sol. Portanto, a era do BRICS está apenas começando. É importante notar
como a unipolaridade em retirada tenta evitar ou adiar o advento da multipolaridade. Curiosamente, o oligarca americano, membro do clube de Bilderberg e, ao mesmo tempo, o apoiador de Trump, Peter Thiel, falou sobre isso de forma perspicaz em uma recente entrevista ao The New York Times. Segundo ele, após o fim da Segunda Guerra Mundial, globalistas e liberais apresentaram a tese One State or None, o que significava ou globalização liberal sob a liderança de um governo mundial ou um conflito de todos contra todos, garantindo a destruição mútua da humanidade. O projeto Armagedon. Thiel observou claramente que a ameaça do Armagedon é artificialmente inflada por aqueles que desejam criar um governo mundial e governar a humanidade por si mesmos e somente para si mesmos. Os liberais apresentam o mundo multipolar como um choque de civilizações, Huntington, que levaria inevitavelmente ao Armagedon, ao Apocalipse. Nesse contexto, o católico Peter Thiel nota que o que os defensores da unipolaridade e do globalismo propõem se assemelha exatamente ao anticristo. O anticristo assustará a humanidade com catástrofes, epidemias e guerras para forçar a aceitação de seu domínio total. O liberalismo, o globalismo e a unipolaridade são esse anticristo. Essa visão não é apenas de Thiel, mas também de grande parte dos americanos que votaram em Trump. Outra questão é que Trump não tem pressa em cumprir as promessas feitas a quem o elegeu. Ele acaba de iniciar uma nova guerra agressiva contra o Irã, um país membro do BRICS. Ele também se posiciona abertamente contra o próprio BRICS, apesar de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter recentemente admitido que vivemos em um mundo multipolar. Trump também apoiou a agressão de Israel contra o Irã e o genocídio da população palestina em Gaza. Isso causou uma divisão entre seus apoiadores. De qualquer forma, o movimento MAGA que levou Trump à vitória hoje vê a situação como Peter Thiel está orientado para que os Estados Unidos foquem em seus problemas internos, encerrem a política intervencionista, parem de fornecer enorme ajuda militar a Israel e ao regime de Kiev e reconheçam a multipolaridade. Se Trump fosse consistente, ele deveria solicitar a adesão ao BRICS e, junto com a maioria global, construir uma nova arquitetura para um mundo multipolar justo. No entanto, sob a influência de lobbies, especialmente dos neoconservadores, ele se desviou significativamente dessa linha, encontrando-se entre duas estratégias radicalmente diferentes. A aceitação da multipolaridade, que corresponde à linha do MAGA, e tentativas desesperadas de salvar a hegemonia ocidental em colapso ou
seja a unipolaridade. A agressividade de Trump serve como argumento para os globalistas puros. Eles veem nisso uma confirmação de sua retórica sobre Armagedon. Trump deu uma guinada em direção ao nacionalismo americano, e esse foi o resultado. A tarefa dos países que verdadeiramente escolheram a multipolaridade no nível ideológico e conceitual e com base no potencial combinado dos meios de comunicação de nossos países é provar o caráter harmonioso da multipolaridade, demonstrar o potencial pacificador do BRICS, sua capacidade de negociar eficazmente, apaziguar conflitos existentes e prevenir novos. É necessário mostrar ao mundo de forma clara que o BRICS não é o caminho para Armagedon, ou não é o choque de civilizações, mas, ao contrário, a via correta para um mundo estável e confiável, para o diálogo e o respeito às particularidades civilizacionais e à soberania incondicional de todos os países, sem tentar impor novas formas de hegemonia. No BRICS, todas são iguais, de fato. Um aspecto importante da multipolaridade é que ela representa um modelo completamente novo de organização política do sistema internacional. O sistema de Westfália foi baseado no reconhecimento da soberania dos Estados-nações, que inicialmente eram principalmente as potências coloniais europeias. Mais tarde, o princípio da soberania foi formalmente estendido às formações pós-coloniais. Assim foi criada a Liga das Nações. No entanto, os países não conseguiram desfrutar de uma soberania real por muito tempo. Já nos anos 1930, na Europa, qualquer soberania. Isso também se refletiu no mundo pós-colonial, incluindo os países da América Latina, onde diferentes estados foram obrigados a escolher com quem estão. A Liga das Nações foi dissolvida. Após a Segunda Guerra Mundial, a soberania nacional não foi restaurada, e embora a Organização das Nações Unidas tenha sido criada, formou-se um mundo bipolar, onde os países foram divididos em dois campos, capitalista e socialista. As metrópoles desses campos, Moscou e Washington, eram soberanas. Os mais de Marte, não. Durante a Guerra Fria, havia também um movimento dos não alinhados, mas ele não se tornou um polo independente. Após o colapso da União Soviética, surgiu um mundo unipolar, onde apenas um campo, o ocidental, permaneceu soberano. Aos demais foi oferecida a escolha, submeter-se ou morrer. Isso é o fim da história, o domínio absoluto da civilização liberal ocidental moderna sobre todos. Todos os outros países tinham uma soberania fictícia e as votações da Organização das Nações Unidas tornaram-se
uma formalidade vazia, refletindo os sucessos da hegemonia. Mas, desde o início dos anos 2000, a ascensão da China, da Rússia, da Índia e do Brasil colocou em xeque a soberania única do Ocidente, sua hegemonia. Isso marcou o início da multipolaridade e o BRICS foi sua primeira formalização institucional. Assim, o mundo multipolar não é apenas a restauração da soberania dos Estados-nações, que na realidade não existe há 100 anos. Isso é impossível. O status de Estado-nação apenas mascara a dependência real. Portanto, o ator do mundo multipolar não é apenas o Estado-nação, mas as grandes potências, os Estados-civilizações. Eles reúnem, com base em sua civilização geopolítica, grandes espaços que têm a chance de se tornar polos verdadeiramente soberanos. O que quero dizer? O polo não é apenas a Federação da Rússia, mas a Rússia-Eurásia, o mundo russo, a União Eurasiana. Por isso, a China luta para recuperar o controle sobre Taiwan e promove o projeto, um cinturão, uma rota além das suas fronteiras. A Índia segue o mesmo caminho. O mundo islâmico fragmentado não tem chance de se tornar um sujeito do mundo multipolar se não superar suas contradições internas. No BRICS, vemos tanto xiitas quanto sunitas, como um protótipo de unidade islâmica. A temática da União Africana e do panafricanismo na África torna-se cada vez mais relevante. Disso decorre uma conclusão importante. Se a América Latina deseja ser soberana, ela deve encontrar uma forma de integração em um grande espaço, uma ecúmena, como diz o filósofo argentino Alberto Buela. Escreve sobre isso detalhadamente nos livros Teoria do Mundo Multipolar e Geopolítica do Mundo Multipolar, que, aliás, foram traduzidos e publicados no Brasil há bastante tempo. O próprio nome BRICS começa com a letra mais importante, B, que significa Brasil. A liderança do Brasil prova ser a mais perspicaz entre os países da América Latina e o próprio Brasil é o mais responsável, é o mais próximo do status de grande potência. O Brasil não apenas ingressou no BRICS, ele criou essa união. Estava e está na origem da multipolaridade. É hora de o Brasil desempenhar um papel de liderança na evolução do grande espaço latino-americano. Afinal, essa era a ideia principal de Bolívar e San Martín, pioneiros da descolonização. Os Estados Unidos da América Latina, um Estado-civilização única, um polo soberano. Mais tarde, essa ideia foi retomada tanto por forças de esquerda, de Castro, de Che Guevara, a Hugo Chávez, quanto por forças de direita, o general Perón, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Portanto, hoje é necessário um novo projeto integral, nem de direita, nem de esquerda,
de integração da América Latina, uma espécie de império soberano independente de qualquer nem dos Estados Unidos ou do Ocidente coletivo, nem de qualquer outro polo. É nisso que eu vejo a missão do Grande Brasil. Ela deve justificar não apenas a presença, mas a primacia da letra B no nome da mais importante União Internacional do século XXI. Agradeço pela atenção, obrigado. Estou pronto para responder às suas perguntas. Hello? Alexander, can you hear us? Yes, yes. Okay. Well, look, you want to answer the questions in English, right? Você quer responder as perguntas em inglês, não é isso? Eu gostaria de responder as perguntas em inglês. Eu vou abrir agora para os nossos panelistas. Provavelmente será uma mistura de perguntas para você e também os seus próprios comentários. Eu gostaria de começar com Glenn Greenwald. Eu vou começar com Glenn. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado para a Sputnik, para esse evento muito importante. Also a very special good morning. Bom dia, também já é quase já tarde na Rússia para o nosso professor Dugin, que eu consegui me reunir e conversar alguns meses atrás em Moscou para uma entrevista que a minha plateia achou que foi uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz na minha história, porque havia tanta propaganda e tantas informações falsas, não só sobre a Rússia, mas também sobre o governo, o professor Dugin particularmente. E também é interessante quando você conversa com pessoas diretamente. Eu acho que aqui nós temos... Crucial para ter essa conferência do BRICS aqui no Brasil, porque agora estamos vendo mais do que nunca o perigo quando temos um mundo da unipolaridade ou um país, nesse caso dos Estados Unidos, que acredita que não tem ninguém que consegue desafiar ou enfrentar tudo o que eles querem fazer. E isso é nosso caso no mundo desde o fim do Guerra Fria, quando os Estados Unidos assumiu essa posição do superpoder que ninguém consegue enfrentar, que ninguém pode impedir. E os americanos ouviram naquela época que todo mundo deveria festejar do fim do Guerra Fria, porque agora os Estados Unidos não precisa ser um país baseado na guerra. Não precisamos gastar tantos recursos para o militar, mas na realidade isso nunca aconteceu. Muito rápido, os Estados Unidos encontrou outras guerras e, obviamente, depois o 11 de setembro foi pior do que nunca. E essa semana, agora, o Congresso dos Estados Unidos está pronto para aprovar um orçamento que o presidente Trump, com muito orgulho, fala que vai ser o primeiro orçamento militar de $1 trilhão na história da humanidade, ou seja, que nunca recebemos essa fim da história que o historiador Francis Fukuyama prometeu, que agora todo mundo vai ser exatamente como a Europa, nos Estados Unidos, uma democracia liberal com todos os nossos valores. Em vez disso, usou essa época para continuar a dominar o mundo. Agora estamos vendo isso no mesmo jeito nas guerras que acabou de terminar, espero, entre Israel e Estados Unidos, na um lado, Irã na outra, mas também no genocídio no Gaza. Isso é o resultado do que um mundo unipolar, quando um país tem tanto poder que acredita que ninguém pode desafiar. E para mim, BRICS é tão importante
porque representa crescimento, finalmente, de uma aliança entre países bem poderosos, inclusive, obviamente, China, que agora pode, talvez, impor limites do que os Estados Unidos, OTAN, Israel, alianças podem fazer sem limites para o mundo. So, Professor Dugan, I'd like to ask you, given... Professor Dugan, gostaria de perguntar ao senhor, em função do que o senhor disse com relação à multipolaridade que o BRICS está prometendo, uma aliança que é muito forte, obviamente, com 5 países fundadores, incluindo a Rússia e o Brasil, e, claro, a China, a Índia e a África do Sul. Nós acabamos de testemunhar esse ataque que os Estados Unidos decidiu participar com Israel contra o Irã, um ataque não provocado, não havia ameaças diretas nem a Israel nem aos Estados Unidos. Por 3 anos ouvimos falar da importância da ordem geopolítica, de regras e leis como justificativa, como razão porque os Estados Unidos e a Europa tinham que financiar a guerra na Ucrânia. Estamos protegendo o sistema de leis e regras, todos que têm que respeitá-las. Acabamos de ver os Estados Unidos e Israel atacar o Irã numa forma muito agressiva, uma forma muito violenta, sem nenhuma provocação prévia. Isso é reconhecido no direito internacional, não é justificado à luz do direito internacional. E em função desta conversa sobre multipolaridade e a emergência dos BRICS, o surgimento do BRICS como contrapartida contrapeso aos Estados Unidos e os seus aliados para fazer o que quiserem no mundo, por que o Irã essencialmente estava sozinho nesse conflito? Vocês têm países europeus, o Reino Unido, ajudando Israel a destruir Gaza e bombardear a Síria e o Líbano também, e ajudando os Estados Unidos e Israel, essencialmente, a criar o Oriente Médio, como nós temos hoje, como um playground para que possam fazer o que quiserem, para fazer com que o Israel seja o país mais dominante naquela região. E nós vimos a Rússia, a China e o BRICS, o próprio BRICS e outros países aliados na região, mais ou menos, eles simplesmente ficaram quietos e não ajudaram o Irã a se contrapor a este ataque. De forma visível, pelo menos, isso não aconteceu. Eu gostaria de saber, a Rússia tem a sua própria guerra, ela está envolvida na sua própria guerra, já no seu 4º ano, mas por que você acha, o senhor acha que a Europa e os Estados Unidos estiveram tão abertos com relação ao armamento de Israel e financiamento de Israel, enviando ativos militares para ajudar essa guerra do Israel contra o Irã, ao passo que essa multipolaridade que foi prometida com os BRICS como contrapeso não fez muito para